Olá, torcida do Esquadrão, meu abraço, com muita tristeza pelo resultado de ontem, quando o Bahia foi garfado no Maracanã. O árbitro tentou a todo custo prejudicar o Bahia, assinalou um pênalti que não existiu no primeiro tempo, e o VAR mostrou a ele que era absurdo ter marcado aquilo. Mas no segundo tempo, ele começou a fazer as barbeiragens dele, como vem fazendo sempre, e de vez em quando está sendo suspenso. Expulsou um jogador do Bahia indevidamente e também deu um pênalti que não existiu, que é hoje o comentário no Brasil inteiro. A gente fica abismado e muito triste com o futebol brasileiro, que a cada dia está sendo vergonha para o mundo inteiro. Há direcionamentos nas arbitragens, é claro, notório, todo mundo vê isso. Vocês, se fizerem um levantamento, vão ver quantos pênaltis já foram marcados a favor do Flamengo. Aqui em Salvador, o Gabigol fingiu que o Canu tinha colocado a mão no rosto dele e o juiz, sem olhar o VAR, expulsou Canu. Ontem, o Gerson não ia em direção ao gol, um dos critérios para que fosse dado pênalti, e não tinha o controle da bola e deu um leve toque na camisa do jogador do Flamengo e ele, mais uma vez, fez aquela encenação toda que caiu e foi marcado uma falta e expulsado o jogador do Bahia. Depois, logo após esse fato, ele deu um pênalti inexistente. O Gilberto, se vocês perceberem, antes do jogador do Flamengo encostar o pé no pé do Gilberto, ele já vinha tentando chutar a bola de frente para o campo, sem ver o Bruno Henrique que vinha. O Bruno Henrique vai e bota o pé em cima do pé do Gilberto, e se tivesse de marcar falta, seria a favor do Bahia. Ele simplesmente deu pênalti, e aí o que aconteceu? Nem no VAR ele foi, nem o VAR o chamou para ver o pênalti marcado. Os jogadores do Bahia mostraram num telão que estava passando e ele simplesmente nem olhou para o telão, e ele tinha a obrigação de ver o VAR e não foi. E o VAR também tinha a obrigação de chamar e não chamou. É assim. Os times brasileiros, todos eles, têm a sua aplicação de recursos, têm o seu trabalho. Os jogadores são profissionais, estão ali buscando ganhar títulos, ganhar partidas, mas não pode continuar desse jeito, porque, infelizmente, a gente não vai para lugar nenhum desse jeito. É uma coisa ruim para o futebol. Você não sabe até quando isso vai continuar, mas eu não acho só culpa do juiz, que é incompetente, mas também acho culpa da CBF, do diretor de árbitro da CBF, que deixa que esses juízes incompetentes, fracos, continuem apitando jogos no futebol brasileiro. E pasmem também, esse senhor é árbitro da FIFA, por que ninguém sabe. Mas, tirando só o árbitro, tirando só a armação que foi feita, porque o Bahia também teve os seus pecados. Primeiro, que o nosso técnico Rogério Ceni cometeu o erro de deixar Everaldo jogando e o Vitor Hugo. São dois jogadores que estão numa fase ruins. O Vitor Hugo, a gente até entende que passou um processo muito difícil com a perda da mãe dele. Mas o Everaldo já tem mostrado que está numa fase, não acerta nada no Bahia, é um jogador a menos. Tanto que depois que ele foi sacado, o Bahia não sentiu nada, pelo contrário. O Bahia até melhorou um pouco sem o Everaldo. E quando o Gabriel Xavier entrou,
não perdeu uma bola. E a gente não sabe por que ainda se aplica no Bahia os jogadores medalhões estarem jogando só no nome. Então, Rogério, tenha coragem, tire Everaldo, tire Vitor Hugo, mude o Bahia, ou então você vai ter na sua carreira aí uma Série B que eu acho que você não quer. Eu confio em você, Rogério Ceni. Eu acho que você tem tudo para tirar o Bahia dessa situação, mas tem que ter coragem, determinação, porque a gente sabe que um erro contra o Goiás será praticamente fatal nas pretensões do Bahia. Então, nosso querido Rogério Ceni, que foi um belo goleiro, um técnico bom, apesar do pouco tempo na carreira, tem tudo para fazer o Bahia sair da situação, mas precisa ter coragem, mudar, porque se continuar com Everaldo, Vitor Hugo errando, por que aconteceu a expulsão de Canu ontem? Porque o Vitor Hugo não sabia se cabeceava a bola, se chutava a bola, se passava para alguém. O que é que aconteceu? Ele veio, deixou a bola clicar no joelho dele e cair para Gerson, que pegou de bandeja, né, uma bola que não esperava que acontecesse. Então, a gente precisa acabar com esses erros individuais que está tendo no Bahia, principalmente na defesa do Bahia, mudar o ataque do Bahia e a gente sair dessa situação o mais rápido possível. Infelizmente, nós fomos prejudicados na arbitragem, mas também tivemos um Bahia fraco ontem, apesar de mais organizado, mas um Bahia sem muita evolução no ataque. O Bahia não conseguia chutar, mas chutou 6 bolas em gol, e o Flamengo, se não me engano, 17 ou 18, não sei. Mas a gente não conseguiu jogar de igual para igual. Depois de 11 dias treinando, a gente não conseguiu fazer frente, né, ao time do Flamengo, e é preciso que isso mude rapidamente. Tem mais uma semana aí para Rogério trabalhar. Esperamos que ele faça mudança no time do Bahia para enfrentar o Goiás, e a esperança que Cauli volte e possa ajudar muito o Bahia a ganhar contra o Goiás. Agora, presidente da CBF, você é baiano, respeite a Bahia, respeite a Bahia. Não fique aí na CBF, olhando o que está acontecendo na arbitragem e fazendo cara de mercador. Então, senhor Edinaldo Rodrigues, tome providências imediatamente e honre o seu Estado. E honre o seu Estado e não deixe que prejudique, não só o Bahia não, os outros times do Brasil inteiro, exceto os apadrinhados da CBF. Torcida Tricolor, um grande abraço e até outra oportunidade, se Deus quiser.